Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a sua justiça. Salmo 143, versículo 1. E para você que chegou aqui no Clube do Livro, nós vamos falar sobre oração e é por isso que começamos com esse salmo. Roda a vinheta. A oração que Deus ouve. Esse é o tema do livro de hoje, é sobre isso que nós vamos falar aqui no Clube do Livro, com um convidado mais que especial. Mas antes de tudo isso, eu quero já te convidar para se inscrever no canal, curtir todos os vídeos, fazer maratona aí no IPP Play, que em breve eu vou te mostrar um videozinho aqui explicando o que é esse streaming nosso. E já ativa o sininho para você receber todas as novidades aí no seu YouTube, tá bom? Pega o seu café que o papo hoje vai ser muito bom. Mas antes de tudo isso começar, eu sei que você tá aí ansioso e ansiosa para esse bate-papo sobre oração, que é algo que deve ser constante na nossa vida. Eu quero chamar um videozinho do pastor Mariano falando sobre a JMP. Roda aí. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você nesse nosso vídeo para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais, e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. Bom, você já viu aí que tem que contribuir com missões, você já viu o caminho para fazer isso, e eu quero aproveitar para falar sobre a Editora Hebron, que é a nossa editora missionária. Está completamente ligada aí com a JMP, a gente todo o dinheiro que a gente arrecada, todo o lucro da editora vai para missões. Então a JMP, que é a nossa agência missionária aí, que encaminha todo esse dinheiro para que a gente trabalhe para a obra de Deus. Então, você quer comprar os livros? O Clube do Livro fala de vários livros legais, eu preciso comprar. Aproveite, compre o livro, seja edificado, leia bastante e ainda contribua para missões, porque isso ajuda a Igreja do Senhor e a gente contribui para a obra lá fora e aqui dentro do Brasil. Então, para começar, a oração que Deus ouve, do Eugene Peterson. Para você que quer saber um pouquinho sobre o autor, ele foi um pastor presbiteriano, professor, teólogo, escritor, poeta. Então, tem muita coisa. Ele escreveu mais de 30 livros. E eu acho que o convidado de hoje se parece um pouco nessa caminhada aí. Quem sabe ele não seja um futuro Eugene Peterson. Samuel Nóbrega. Samuel aqui da nossa igreja, membro, professor das crianças, é teólogo, filósofo, casado com a Ana Júlia, queridíssima aqui, casal belo. Samuel, um prazer ter você aqui com a gente. Ô, Letícia, prazer é todo meu, é uma alegria estar aqui com você, com o pessoal. Vamos lá. É um prazerzaço. A gente vai fazer aqui um programa, vocês vão ver. Teólogo, né? Teólogo sabe o que tá falando. Quem sabe um futuro Eugene Peterson aí, poeta, teólogo, escritor. Eu quero ver um livro seu aí rodando aqui no Clube do Livro, Samuel. Olha, já pensou? Isso é legal, hein?
aprendeu com o Hack, que foi professor, inclusive, em comum de nós dois. Sim. Aprendendo com o Hack, aí você faz Um um bem abraço pro legal. Hack, né? Um beijo pro Hack, pro Marinês, pra toda essa família linda aí que tá em Santa Catarina, Florianópolis, eu acho. Não sei. É por Lá ali, no né? sul, No tá lá no sulzinho. sul. Tá no sulzinho. Samuel, agora que a gente apresentou, o pessoal sabe um pouquinho sobre você. Músico, tem muita coisa aí no currículo do Samuel. Eu queria te perguntar como que começou essa caminhada literária. Como que você começou a ler? Como que você aguçou os seus desejos pela literatura? Muito bem, Letícia. Primeiro é uma alegria, já falei, mas eu quero repetir, estar aqui, poder falar sobre tanta coisa boa, sobre a palavra de Deus. E minha jornada literária começou desde cedo. Minha mãe foi minha missionária. Ela falou de Jesus para mim, junto com meu pai, e eles pegaram no meu pé, falando, ó, você precisa ler a Bíblia. E desde então, comecei a ler a palavra de Deus, estudar a palavra. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar com profundidade, e a leitura fez mais sentido. Tem aquele livro, Como Ler Livros, é um livro básico, mas que fez todo sentido para que eu pudesse realmente aproveitar a literatura. Não basta só você abrir um livro e sair lendo o livro, mas você tem critérios, tem etapas, né? Fazer uma pré-leitura. E a partir disso eu me encantei, eu me encanto, eu gosto de ler. Leitura para mim hoje é algo que para mim é como tocar violão, né? A gente faz porque gosta, porque ama, porque quer conhecer. E quando a gente fala da palavra de Deus, aí é um motivo muito maior, né? Muito grande, porque quando a gente para ouvir sobre a palavra de Deus, para ler sobre a palavra de Deus, a gente aquieta o nosso coração e assim diz o Senhor, né? Vamos ouvir o que Deus tem a dizer ao nosso coração, o que a gente pode aprender sobre a palavra dele. Então, minha jornada foi desde criança e com o tempo a gente foi aprofundando, né? Eu achei interessante você falando, eu quero compartilhar aqui já, porque veio umas coisas na minha cabeça. A gente que passa por esse processo de aprendizado teológico, né, mais profundo, fazer faculdade, fazer seminário, enfim, a gente acaba se acostumando, né, com esse assim diz o Senhor, como se fosse qualquer outra literatura, às vezes, né? E ver essa paixão, ver esse desejo pela leitura como algo transformador é o que vai mudar a nossa forma de enxergar as coisas e de ler mesmo, né? Sim, com certeza. Você estava falando sobre isso, eu lembrei muito de cosmovisão, né? A questão das nossas lentes. Nós sabemos quais são os nossos fundamentos. Então, a gente lê, a gente avalia, mas a gente tem uma base sólida, que é a palavra de Deus, que é Cristo, é o Evangelho. Então, isso nos ajuda a ler de uma maneira mais segura, né? Você falou que do Hack, né, que é um baita de um mentor pra gente. Inclusive, eu quero ele aqui no Clube do Livro. Ele tem livros lançados aí. Tem, ele. Tradutor também. Tradutor. Cara, muito chique. Já apareceu aqui no Manhã PP, apareceu em alguns programas. Então vai ser um privilégio ter ele aqui. Eu queria que ele estivesse presencialmente, né? Mas foi ele que te apresentou o livro, então. Eu queria saber um pouquinho sobre isso. É porque esse livro é um livro muito interessante. Ele fala sobre oração a partir dos Salmos. Então, Eugene Peterson ele faz uma leitura, né, dos Salmos como um livro de expressão de uma linguagem de relacionamento. Ele vai falar isso, daqui a pouco a gente pode até comentar. Então, tem tudo a ver, né? A vida do crente tem que ser uma vida de oração e tem um lado musical também, o lado poético ali. Então, a sugestão dele foi super legal e eu gostei, eu devorei o livro, foi bom demais. Você juntou tudo já, né? Juntei tudo. Ele deu uma boa indicação, porque música, oração e palavra, você quer mais o quê? É uma liturgia praticamente. Pois tem uma liturgia. Né? Muito bom. Então você explicou, né, mais ou menos por que você escolheu esse livro. Na verdade, foi uma indicação do Hack. Foi. E assim, o que fala o livro? Pra quem tá assistindo a gente, você citou os Salmos, né? Até comecei com Salmos, pra pessoa, né, já ter um vislumbre do que fala o livro. Mas sobre o que, né? Quais são as partes que você achou importante dessa estrutura do livro? Muito legal que o autor, ele aproxima os Salmos ao leitor. Ele mostra que a gente tem
muitas coisas em comum com o povo de Israel, quando eles expressavam alegria, tristeza. Ele mostra que os Salmos, o Saltério é um livro que ele alinha tanto a vida, sua vida no dia a dia, quanto a boa teologia sobre Deus. Então você percebe ali o povo de Deus chorando muitas vezes, mas chorando na presença de Deus, se alegrando, mas fazendo isso diante de Deus. Então é muito interessante porque o Eugene Peterson ele traz os Salmos para a nossa vida prática e a gente consegue enxergar, né, se ver ali nos Salmos, se ver no lugar ali do povo, do povo de Israel, quem estava escrevendo, quem estava compondo. Então isso chamou muito a minha atenção. Ele alinhou ali um conteúdo robusto, mas também com uma piedade, com a prática, com a vida devocional. Então é um livro que você lê, ele não é só apenas um conhecimento frio, teológico, não, mas é um conhecimento prático, você aplica, né, à sua vida, você pode ler como um devocional. Então você se sente pastoreado ao ler o livro ali do Eugene Peterson. Isso é muito bom. Inclusive, já vou pegar esse gancho que você falou, já vou lançar aqui o desafio para você de casa. O desafio, leitura devocional. Porque aqui no Clube do Livro a gente desafia as pessoas o tempo todo, não é verdade? Eu sou desafiada pelo convidado, ele é desafiado de estar aqui falando para você, e você é desafiado a não somente ler o livro, mas a atender esses requisitos. Por exemplo, fazer uma leitura devocional desse livro sobre salmos, né, sobre oração. E essa explicação de trazer o livro para a prática é o desafio principal do Clube do Livro. A gente não está aqui pregando para as pessoas, falando assim, lê para você ser mais intelectual, ou lê para você falar assim, li 4 livros em um mês. Não é essa a ideia do Clube do Livro, a ideia é que a gente internalize tudo isso que a gente está aprendendo, né? A própria palavra, como você disse no começo, que eu achei marcante, é o assim diz o Senhor pra gente, né? Como que a gente tem vivido o dia a dia, né? Como que a gente tem orado a Deus. Os Salmos tem muita coisa boa pra gente retirar. Sim. E eu acho que eu gosto da nudez dos Salmos, porque ele vai despindo a gente, né? A gente é a gente diante de Deus. Como que tá o nosso coração? É falar, Senhor, eu não tô gostando do que tá acontecendo. Exato. Senhor, eu tô achando difícil lidar com isso aqui. Senhor, por que os ímpios prosperam? Né? É indagar a Deus, né? Muito legal, né? O Salmos, ele mostra pra gente que você estar diante de Deus não é estar só quando você tá bem, quando tá tudo bem na sua vida, você tá prosperando, mas os Salmos nos ensinam a chegar diante de Deus quando tá tudo mal, quando as coisas não vão bem. E num momento como esse que a gente vive de pandemia, a gente precisa recorrer aos Salmos e observar ali como que é a relação entre o povo de Deus com o próprio Deus, diante das tristezas, diante das dificuldades. E isso é algo também que me marca muito, que mostra que diante de Deus a gente não precisa ter máscaras. É claro que Deus ele nos conhece, mas muitas vezes a gente tem aquela tendência de formalizar demais, deixar de lado algumas coisas mais tenebrosas da nossa vida e não, vou falar com Deus só aquilo que é mais bonitinho, aquilo que é mais interessante. E não, você olha lá o salmista muitas vezes desesperado, muitas vezes angustiado, só que a diferença é que ele não faz isso de qualquer jeito, ele faz isso diante de Deus, né, se relacionando com Deus. Então, é muito interessante isso. Eu acho interessante o que você disse, porque é diante de Deus, né? A gente não coloca as nossas aflições para outra pessoa resolver e nem pra gente mesmo resolver. É uma ação de dependência, né? Diante da aflição. Exatamente. É você se humilhar diante de Deus. Deus, eu não entendo. E no final de cada salmo, eu acho genial a estrutura, né? Porque por mais que ele comece reclamando, nossa, eu não entendo. E parece que conforme ele vai orando e louvando, né? O salmo também é um louvor. Ele vai compreendendo as características de Deus, vai entendendo quem é Deus, quem Ele é diante da situação inteira. E no final a gente sempre bendiz o Senhor. Não, exato. Os ímpios prosperam, mas eu é que tô no lucro, porque eu tô com o Senhor, eu tô na casa do Pai. Né? Eu amo essas analogias, porque no dia a dia a gente sofre com isso e a gente não consegue transpor para a realidade. Pois é. E o Peterson, ele fala muito dessa questão da dependência. Ele no livro, ele coloca um mapa da linguagem. E ele fala que o ser humano
basicamente tem 3 tipos de linguagem. Uma linguagem é a linguagem que a gente usa bastante, que é da informação. A gente informa, é informado, e no momento que a gente vive hoje, é uma linguagem saturada, né? A gente tem um excesso de informações. Às vezes a gente tem que filtrar, tem as famosas aí fake news, né? Exato. E aí ele continua falando que tem outra linguagem, que é a linguagem da motivação, que a gente usa para mover as pessoas em direção de algo, né? Vote em mim, compre o livro. Linguagem da motivação. O marketing, né? O marketing. Mas ele fala de uma linguagem primária, que a gente nasce com ela, mas a gente deixa de lado, que é a linguagem do relacionamento. E ele fala que os salmistas, quando você lê o Salmo, você tem informações sobre Deus, você encontra a linguagem motivacional, mas a intenção do salmista ali é usar a linguagem do relacionamento. Nossa, e ele bom. fala que é a linguagem da dependência, que é a linguagem que um bebezinho que não sabe falar, não sabe se comunicar, é a linguagem que ele tem com a mãe. Quando ele chora, quando tem a cólica ali, quando está com fome. Ele fala que é essa linguagem que deve nos mover a orar, a linguagem do relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente vai orar diante de Deus, às vezes a gente não tem palavras, né? Mas é essa linguagem que a gente percebe nos salmos e percebe com poesia, com música, a linguagem do relacionamento. Então, é lindo isso, é a linguagem da dependência, né, de Deus. E como que não só a nossa cultura, né? Não vou colocar todo o pecado do nosso século, da nossa geração, né? Mas como a gente está vivendo aqui, a gente vê isso tentando ser minado, né? Como a gente, o tempo inteiro é voltado para si mesmo, como os relacionamentos têm sido quebrados nesse aspecto, né? De comunicação, e como até mesmo na igreja, às vezes a nossa postura, por mais crente que a gente pareça, a nossa postura é de... né? Ai, Deus, ouve aqui minha oração, quero orar por X pessoa, porque tá precisando, outro fulaninho que tá precisando também. Não que a gente não deva orar pelas outras pessoas, mas a gente quebra esse relacionamento de ir no mais fundo da nossa fraqueza e colocar diante de Deus, por mais doloroso que seja, né? É verdade. Mas é um processo muito bom e benéfico pra gente, de colocar a nossa fraqueza, por mais que doa, pensar nela, e colocar diante de Deus Senhor, o Senhor lida com isso pra mim, que eu não consigo. Me ajuda a lidar com isso aqui que eu não consigo. Com certeza. É a linguagem do relacionamento. Eu estava lembrando do Dr. Shed, quando ele estava vivo. Você conheceu ele? Ele foi meu pastor. Caraca, ele verdade, que me mandou para teologia. Eu lembro que a Dé falou. Sim. E ele fazia 2 perguntas. A primeira é como que tá o orgulho. E a segunda é como que tá a vida de oração. E ele ensinava que a resposta é assim, precisa melhorar. Sempre precisa melhorar. E a gente vê que na igreja, muitas vezes a gente trabalha bastante, a gente faz muitas coisas. E uma das áreas que a gente negligencia é a área da oração. Tô arrepiada. E olha que eu nem sou pentecostal. Pois é. A área que a gente negligencia, mas é a área mais importante. Você olha para Jesus, o ministério de Jesus, ele priorizou a oração. Você vê momentos que ele se retira, se isola para falar com o Pai. Então, é algo que também que me chama a atenção, que eu olho para mim e eu mesmo falo, Samuel, sua vida de oração precisa melhorar. A gente tem que cortar algumas atividades para se dedicar à oração, né? Ao falar com Deus, colocar o seu coração diante de Deus. E junto com isso, tem algo no livro que me chama a atenção também, é que o Peterson, ele fala que a gente está acostumado a orar de olho fechado, né? Ele fala, olha, se você ler os salmos, você vai ver que os salmistas estão com os olhos bem abertos. Ai, sério? Ele fala isso. Porque assim, vou te contar uma experiência antes de terminar. Eu oro de olho aberto e as pessoas falam que eu fico cara de doida. Uma vez tiraram uma foto minha durante o culto e tava as meninas, a Paola e a Isa estavam do meu lado. Virei meme. Porque tava todo mundo assim bonitinho, de olho fechado, e eu tava assim. Porque eu olho de olho aberto. Agora me explica essa parte. Então, ele, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você percebe as linguagens, as figuras de linguagens utilizadas ali nos Salmos, é de quem está com o olho aberto, quem está observando a criação de Deus. É que muitas vezes a gente ora observando com foco naquilo que é errado, né?
ou melhor dizendo, nas nossas tarefas, nas nossas preocupações, mas ele Olhando nos pra chama, dentro, né? olhando para a gente, né, para dentro. E ele fala, olha, os salmistas, eles estão orando, olhando, né, de olhos abertos, eles falam da natureza, bem-aventurado, aquele que não anda no conselho do ímpio, e aí fala que é como uma árvore plantada, né, junto a ribeiros, ou seja, o tempo todo os salmos, eles usam essa figura de linguagem, aí ele fala, ó, os salmistas estão orando com os olhos bem abertos. Eles estão bem espertos, né? Você falou agora, eu lembrei que um dos meus salmos prediletos é o Salmo 126, né? Porque ele fala, aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherá. E fala que serão como torrentes no deserto. E aí eu fui, pastor Tiago, inclusive, que me explicou isso na época que eu fazia aconselhamento. E aí ele falou, vê um vídeo lá na internet de como é essas torrentes no deserto. Pesquisei, né, como que é, as torrentes do Negueb. Do Negueb, E aí eu pesquisei, cara, é lindo. Eu falei assim, gente, faz muito sentido a oração quando a gente olha o que tá acontecendo. Porque pro salmista orar e falar assim, são como torrentes do Negueb, que a gente cai as suas bênçãos sobre nós como as torrentes do Negueb. E você vê aquele tanto de água entrando no deserto, procura aí na internet que você vai achar. Aquele tanto de água entrando no deserto, entrando num lugar que era impossível ter água, florescer. E floresce, e ali o povo é alimentado, ali o povo tem abundância de água, abundância de vida, né? E faz mais sentido, né? Uhum. Muito mais sentido. Fica rico o texto, né? A gente fica impressionado com tudo isso. Muito bom. Eu acho que é essa sensação que a gente quer passar, né? Da gente ter essa abundância de conteúdo e essa riqueza de poder de Deus através dos salmos. Da gente sentir esse poder através não só da leitura bíblica, mas da própria oração. Da gente pegar o salmo e o melhor... Assim, a melhor coisa que eu fiz durante a faculdade, o Cristiano Lopes. Conhece? Opa! Cristiano Lopes, inclusive, quero trazer ele aqui. Outro professor maravilhoso que a gente teve. Ele falava assim, ore os salmos. E eu fiquei, gente, eu vou orar, vou ler aqui orando pro Senhor. E aí eu experimentei, né? Todo dia, indo pra faculdade, eu lia os salmos e orava os salmos. E assim, você vê que é de uma beleza, de uma... Sim. Todo dia, quando eu lia, eu ia cedinho, né? Até o final do dia eu falava, gente... Era exatamente o que o Salmo tinha falado hoje comigo. Então é uma coisa de rotina. De você ver como a palavra vai internalizando, que o poder de Deus entra de fato no nosso coração quando a gente lê, quando a gente ora, quando a gente tem esse relacionamento. Não é uma questão de cumprir tarefas, né? Não é um checklist que a gente faz com Deus. Mas é essa linguagem de relacionamento que a gente estava falando. De relacionamento. E o que mostra pra mim é que não basta a gente ter um conhecimento... apenas cognitivo da palavra. A palavra tem que descer para o coração, né? Tem que ter esse conhecimento relacional, experimental, né? A pessoa vivenciar aquilo que ela aprendeu sobre Deus. E a gente olha para os salmos, você vê que tem teologia e tem vida. O salmista ele está vivendo, né, situações, dramas, alegrias. E ao mesmo tempo você vê que tem teologia, tem um conhecimento de Deus, Deus se revela e ele expressa, né, de maneira adequada a revelação de Deus, quem Deus é, o que ele faz. Então é muito legal isso. Você vê que é um equilíbrio entre razão e emoção, né, entre a nossa vida e a nossa teologia. Então eu acho muito legal. Nos Salmos. Você pega essa questão do coração do ser humano nessa interlocução entre ele e Deus, né? E eu acho que é onde o Salmo capta isso. A gente vê as histórias dos profetas, e a gente vê as orações deles, e a gente vê os evangelhos, enfim, a gente vê as histórias na Bíblia, e todas elas são recheadas de como o ser humano reage ao poder de Deus, a como Deus intervém na história. Mas os Salmos, ele mostra pra gente como que a gente se joga nos braços de Deus, como que a gente se derrama diante dele. Eu acho que cumpre exatamente aquela parte de Hebreus 4,16, né? Que a gente tem que ir correndo pro trono da graça, buscar misericórdia em tempo oportuno, né? De forma confiada ao Senhor, confiando no Senhor. Então, o Salmo é como se você estivesse diante do trono da graça, suplicando a misericórdia de Deus, né? É muito bonito isso.
E eu já tô emocionada porque esse é um tema muito bom. Você tava falando, eu tava querendo chorar já. Porque oração é um tema que é muito gostoso de falar. E sempre que a gente começa a falar disso, a gente fica, nossa, eu preciso orar mais. É tão bom e eu preciso orar mais. Como que você vê essa necessidade para a igreja hoje? Assim, você lidando com os grupos que você lida, né? Com as crianças. Como que você acha que a oração é importante para ser passado através da liderança, através um para o outro? Como que a gente pode se motivar na oração? Bom, a oração é o primeiro passo, é o primeiro recurso. Então, é algo que muitas vezes a gente inverte, né? A gente acaba se preocupando com tantas coisas e acaba esquecendo de orar. Mas oração, o próprio Jesus ensinou, como a gente falou, é o primeiro recurso. Oração é algo também que a gente deve lutar para que a gente tenha o hábito de orar, para que a gente separe um tempo para falar com Deus. A gente ora constantemente, a gente ora sem cessar, mas também é importante que a gente dedique um tempo, né? Que a gente separe um tempo para oração. E quando a gente fala de ministério, não tem ministério sem oração, sem a vida com Deus. E é algo tão estranho, mas a gente acaba errando nisso, porque a gente está no ministério falando das coisas de Deus e se esquece do relacionamento com Deus. Nossa. Quando deveria ser o primeiro. Que pesado, que vergonha, né? E é algo que a gente tem que lembrar, puxa, olha, eu sei que eu tenho que preparar uma aula, eu sei que eu tenho que preparar um estudo bíblico, eu sei que eu tenho que evangelizar, mas antes de tudo isso é oração, é vida com Deus. É porque é nele que você vai fazer tudo isso. É nele, né? No poder dele. Porque não adianta nada você dar você falar, né, sobre Deus para alguém, mas sem ter o discernimento, sem ter, né, o relacionamento com Deus, né, sem ter essa sensibilidade que vem dele, sem ser alimentado por ele, né? Então, é essencial, a oração ela é essencial, é relacionamento com Deus, é você estar diante de Deus, muitas vezes, como a gente falou, tristes, alegres, mas você está na presença de Deus, buscando a Deus, buscando conhecê-lo cada vez mais. Você lê a palavra te alimenta, e você, tendo em mente aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu de Deus, você fala com ele sobre isso. Fala, Senhor, olha, eu agora estou entendendo mais sobre quem é o Senhor, sobre o que o Senhor faz, e você responde isso em oração, né? Então você se alinha com Deus. Oração é menos da gente, mais de Deus, é buscar a Deus, buscar a face de Deus. Então, a oração é essencial. Exato. Esse é o ponto-chave do que você falou, que eu acho que fecha tudo que a gente falou agora. Oração é mais de Deus e menos de mim, é menos sobre nós, né? Então é esse ato de dependência, esse ato de humilhação que leva a gente mais perto dele. Bom, esse papo tá muito bom, espero que você tenha se emocionado aí e se edificado como eu fui, como com certeza Samuel foi com o livro. E eu quero chamar o videozinho do IPP Play para eu poder secar minhas lágrimas agora. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia, você disse todos? Isso mesmo! Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play.
o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Agora que você já sabe onde maratonar o Clube do Livro, aí eu vou deixar com você. Eu vou encerrar esse programa agora para você já acessar o outro vídeo e já ser mais edificado. Samuel, foi um prazer ter você aqui. Obrigado, viu, Letícia? Bom demais. Mais vezes, viu? Foi um prazer ter você aí de casa, que você também retorne com o Clube do Livro, que vai ser um prazer conversar com você. Tchau, tchau.